Seja bem-vindo ao podcast Jardim Verde Net. Aqui você encontra orientações práticas confiáveis sobre cultivo, elaboradas por profissionais com formação técnica. Se gosta desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos episódios. Já imaginou ter, sei lá, crisântemos florindo na primavera, ou aquelas flores que a gente adora no verão aparecendo em pleno inverno? Para quem curte jardinagem de verdade, dominar esse ciclo de floração é quase um sonho, né? E é bem sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar um pouco em algumas técnicas que podem ajudar a influenciar o florescimento das plantas ornamentais. Tudo com base no que a gente levantou sobre o assunto. Exato. E para começar, é super importante entender o que dispara a floração naturalmente, né? Pelo que a gente viu, tem dois gatilhos principais: o fotoperíodo, que é essa relação entre dia e noite, e também as mudanças de temperatura. Entender esses sinais que a planta recebe é, assim, o primeiro passo antes da gente pensar em mexer em alguma coisa. Ok, então vamos lá, vamos detalhar isso. Como é que a gente pega essa informação e usa na prática, lá no jardim? Bom, o fotoperíodo é isso, a duração da luz e do escuro ao longo das 24 horas. E as plantas, olha, têm preferências bem diferentes. Tem as plantas de dia longo, as PDL, tipo Amor Perfeito, Cravina. Elas precisam de dias mais compridos, sabe? Primavera, verão, para poder florir. Aí tem as de dia curto, as PDC, Crisântemo, Poinsettia. Essas são o contrário. Florescem quando a noite fica mais longa, lá pro outono, inverno. E ainda tem as indiferentes, né? Begônia, gerânio. Essas não se importam tanto com a duração do dia para florir. Então, a primeira coisa é sacar em que grupo a sua planta tá. Faz todo sentido. Se a gente não souber o que ela prefere, qualquer tentativa pode ir por água abaixo. E a temperatura? Como que ela entra nessa história? A temperatura também é fundamental. Age de jeitos diferentes. Algumas plantas, tipo tulipa, precisam de vernalização. Vernalização? O que é isso? É a necessidade de passar por um período de frio, sabe? Um frio mais intenso e prolongado para despertar a floração. Já outras, como algumas orquídeas, as phalaenopsis, por exemplo, respondem mais à diferença de temperatura entre o dia e a noite. Uma queda de uns 5, 10 graus à noite já pode ser o estímulo que faltava para soltar a haste floral. Entendi. Então, luz e temperatura são, tipo, os maestros dessa floração. Como é que a gente pode, então, interferir nisso? Quais são as técnicas? Olha, para manejar a luz, a estratégia depende do tipo da planta, né? Para as de dia curto, como o crisântemo, se a pessoa quer flor no verão, por exemplo, ela precisa simular dias curtos. Simular? Como assim? Com a técnica do blackout. Basicamente, cobrir a planta totalmente. Deixar ela no escuro por umas 14 a 16 horas por dia. Isso por umas 3 a 6 semanas. E atenção, não pode vazar nada de luz nesse período escuro, viu? Qualquer frestinha pode atrapalhar tudo. Tem que ser bem rigoroso. Então essa técnica para o crisântemo é criar artificialmente aquelas noites longas de inverno, mesmo estando no verão. E para as de dia longo é o contrário. Exatamente. Para as de dia longo, tipo o Amor Perfeito, se a ideia é ter flor no inverno, aí o caminho é estender o dia. A gente usa luz suplementar. Pode ser LED, fluorescente, para garantir que a planta receba 14 horas ou mais de luz no total. Ou então, dá para interromper a noite longa com pouco de luz, tipo umas 2 a 4 horas ali no meio da escuridão. Nossa, que interessante isso de enganar o relógio da planta. E imagino que a adubação também precise mudar nesse processo, né? Com certeza. A adubação é chave. Quando a planta está crescendo, formando folha, caule, ela precisa mais de nitrogênio, o N. Mas umas 4 a 6 semanas antes da data que a gente quer as flores, aí muda a estratégia. A gente entra com o adubo mais rico em fósforo, P, e potássio, K. Um NPK tipo 4,14,8, por exemplo. Então o P e o K são mais para florir. Isso. Pensa assim, o N é para crescer, o P e K são para florir e frutificar. É como dizer para a planta, ok, já cresceu, agora bora florir. Só um cuidado para não exagerar na dose, que pode queimar a planta. A poda também ajuda muito, sabe?
Tem a poda de formação, mais para o fim do inverno. Tem a poda de estimulação, que a gente faz depois que a florada acaba, para incentivar novos botões. Rosa responde bem a isso. E tem até poda mais drástica para rejuvenescer a planta. E olha, para algumas plantas específicas, tipo cactos e suculentas como a flor de maio, tem um estresse hídrico controlado. Estresse hídrico. Ficar sem água. É basicamente isso. Suspender a rega por umas 3, 4 semanas e depois voltar a regar bem. Esse choque pode induzir a floração, mas é delicado. Só para plantas que a gente sabe que são saudáveis e aguentam isso, tá? Certo. Vamos pegar um exemplo prático. Digamos que alguém queira ter crisântemo, que é de dia curto, florindo em janeiro, em pleno verão. Como faria? Ótimo exemplo. Para ter crisântemo em janeiro, que é verão, dia longo, teria que começar o tratamento de blackout lá por meados de outubro. Ou seja, garantir 14 horas de escuridão total todo dia. Junto com isso, já entra com adubação rica em fósforo e potássio. Depois de umas 4, 5 semanas nesse esquema, os botões devem começar a dar as caras. Aí já pode parar o blackout. E o resultado esperado, flores em janeiro. E o contrário, se a pessoa quiser antecipar a floração da petúnia, que gosta de dia longo, para ela florir bem no comecinho da primavera. Para a petúnia florir mais cedo, como ela gosta de dia longo, a gente precisa dar luz extra. Umas 4 semanas antes da data que a gente quer, liga a luz suplementar para completar umas 14 a 16 horas de luz por dia. Ou faz aquela interrupção no meio da noite. E, claro, combina isso com adubo rico em P e K. Aí sim, as flores chegam antes do tempo. Muito bom. E que mais é importante ter em mente? Tem alguma armadilha comum? Ah, tem sim. Primeiro, nem toda planta responde igual, né? Algumas são mais fáceis, outras mais teimosas. Um erro bem comum é vacilar no controle da luz para as plantas de dia curto. Aquela luzinha que vaza pela janela ou da varanda pode estragar semanas de trabalho com blackout. Sobre hormônios, geralmente não são recomendados para uso doméstico. É mais complexo, tem risco de errar a mão. E se os botões começarem a cair? O que pode ser? Queda de botão geralmente é estresse. Mudança brusca de ambiente, de luz, de temperatura, falta ou excesso de água, até praga. Tem que investigar. E, por fim, lembrar que induzir a floração gasta muita energia da planta. Então, o ideal é não forçar a barra. Fazer isso no máximo 2 vezes por ano e depois deixar a planta descansar e se recuperar bem. Entendi. Então, resumindo, parece que induzir a floração é menos sobre forçar a planta e mais sobre entender como ela funciona, né? É conhecer os ritmos dela e usar as ferramentas, luz, temperatura, adubo, água, para meio que colaborar com ela. É uma parceria, mas com informação. Perfeito, é exatamente isso. É um processo que exige observar com atenção, ter paciência e estar disposto a aprender com cada planta, porque cada uma pode ter uma resposta um pouquinho diferente. É quase uma arte com base científica, né? Jardinagem. Exato. E para a gente fechar, fica aqui uma questão para pensar depois. Além dessa possibilidade de programar a beleza das flores para o momento que a gente quer, será que esse conhecimento mais a fundo sobre os gatilhos da floração não poderia nos ajudar a adaptar nossos jardins? Principalmente pensando nessas mudanças climáticas que andam bagunçando os sinais naturais das estações? Fica aí a reflexão.